Fala, meus queridos e minhas queridas. Tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Gente, hoje eu trouxe uma resolução do exercício número 8 da prova de segunda fase da Unicamp, tá? Uma questão que vai envolver geometria plana, mas ela vai trabalhar tangente de um valor não tão notável, que a gente vai ter que brincar com fórmula, tá? Vai trabalhar enxergar triângulos aí nessa figura. Mas não é uma questão difícil. Sim, vai ser uma questão um pouquinho trabalhosa, né? Uma questão de segunda fase, mas é uma questão que dá para resolver tranquilamente. Mas antes da gente ler essa questão aí para poder resolver, por favor, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa resolução. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Demorou? Tá. Então vamos lá, ó. Seguinte. De uma praia, um topógrafo observa uma pequena escarpa sobre a qual foi colocada na vertical uma régua de 2 metros de comprimento, tá? Então, ó, aqui a régua de 2 metros, ok? Usando seu teodolito, o topógrafo constatou que o ângulo formado entre a reta vertical que passa pelo teodolito e o segmento de reta que une o teodolito ao topo da régua é de 60 graus, também indicado aqui na figura, ok? Enquanto o ângulo formado entre a mesma reta vertical e o segmento que une o teodolito à base da régua é de 75 graus, também aqui. Certo? Sabendo que o teodolito está a uma altura de 1,6 metros do nível da base da escarpa, responda as questões abaixo. Tá. Entendeu o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo a medição com o teodolito e ele colocou uma régua aqui, certo? E ele mediu dois ângulos, um ângulo de 60 e o ângulo de 75, ok? Tá. Letra A. Qual a distância horizontal entre a reta vertical que passa pelo teodolito e a régua sobre a escarpa, tá? Então, ele quer o quê? Uma distância horizontal que vai ser quem? Entre a reta vertical que passa pelo teodolito e a régua sobre a escarpa. Tudo bem? Tá. Ok com isso? Vamos determinar primeiro, vamos marcar primeiro, né, perdão, essa distância horizontal. O que que eu fiz aqui? Eu passei um segmento de reta aqui embaixo, certo? Que eu vou chamar esse segmento de reta D, tá? Eu passei até a mais ali, mas você vai entender que não precisava tanto. Vou chamar de D, que é o segmento que eu quero. E fiz o quê? Passei um outro segmento paralelo a esse. Por onde? Pelo teodolito, porque ele quer a distância entre a reta vertical, que passa pelo teodolito, e a régua sobre a escarpa. Tá aqui. Tudo bem? Chamei de D também aqui. Calma que já vai fazer sentido. Todo mundo concorda aqui que se eu traçar uma reta por aquela régua ali, eu vou obter um triângulo, certo? Imagina uma coisa assim, mais ou menos. Você vai ter um triângulo. Olha aqui, ó. Você vai ter assim. Você vai ter esse aqui, certo? Ele não falou dessa reta aqui. É bonitinho? Olha lá. Olha o triângulo que eu estava comentando antes. Ok? Entendeu agora o que que eu quis fazer? Ele quer essa distância D, que é a distância horizontal, tá? E aí? Agora é o problema. Vamos pensar um pouquinho.
Perdão, gente, minha cachorrinha tá aqui do meu lado. Escutou um barulho. Eu sei que essa régua tem 2 metros. Então, esse trecho aqui em cima, 2 metros. Eu vou até apagar o triângulo aqui em cima, só para facilitar. Tem 2 metros aqui. Eu vou chamar esse cara aqui, que é entre quem? Entre a régua e esse pedaço da escarpa, eu vou chamar ele de H, tá? E a escarpa até o chão, que é a do teodolito aqui, tem 1,6. Vamos pensar agora no ângulo. Se esse cara aqui é 75, esse aqui é 75, e eu tenho 60, quanto que falta nesse trechinho aqui, que eu vou até colorir pra gente, ó. Vou apagar esse trechinho aqui. Quanto que falta aqui? 15 graus, certo? Então, esse trecho, porque o 75 passa ali dentro. Achou aqui, ó? Certo? Então, esse trecho aqui vale 15 graus. Tá. É... Tem um outro negócio aqui interessante. Não é um ângulo de 90 e até o 75, certo? Tem que dar 90 até o final aqui embaixo. Se eu já usei 75, para 90 faltam 15. Ou seja, esse carinha aqui agora que eu vou marcar, mede também o quê? 15 graus. Tudo bem ou não? Tranquilo? E aí a gente consegue fazer o quê? Aqui, ângulo de 90 graus. Ele quer essa distância horizontal aí, tá? Se você, se a gente der nome aqui para facilitar para formar os triângulos, né? Para a gente poder escrever bonitinho, fica alguma coisa assim, ó. Eu, eu faria assim, ó. Aqui eu chamaria de A, que é o do teodolito aqui. Aqui chamei de B, C, D, E e F. Bom, pelo triângulo ADE, que é um E, tá? Aqui, peraí que esse aqui ficou feio. Que é um E. Pelo triângulo ADE, triângulo ADE. Eu sei que esse cara, o AI é hipotenusa. Depois eu apago, tá? Hipotenusa. Esse cara, cateto oposto. E esse cara é o cateto adjacente. Nossa, eu tenho cateto oposto, eu tenho cateto adjacente. Ou seja, eu vou usar o quê? Tangente. Tangente de 15 é quem? Oposto H dividido por D. Tudo bem, ok. Mas 15 não é notável. Ok, não tem muito o que fazer, mas escrever uma relação. Se eu fizer o mesmo esquema agora no triângulo AFD, se eu fizer o mesmo esquema no triângulo AFD, eu vou só apagar aqui de novo, aqui, certo? Ah, o AD é o cateto adjacente. Só que agora eu não tenho um ângulo de 15 e 15, eu tenho um ângulo total de 30, certo? Esse cara inteiro aqui vai ser quem? O cateto oposto. E aqui vai ser a hipotenusa. A hipotenusa é a única coisa que eu não tenho informação. O cateto oposto eu tenho 2 mais H, e o cateto adjacente eu tenho o D.
Então eu tenho que tangente de 30 é quem? 2 mais h dividido por d, ok? Certo. Então a gente tirou duas informações aqui, certo? Que a gente pode brincar usando sistemas de equações. A tangente de 30 é um valor notável, só que a gente vai ficar na praia. Por quê? Você não tem nada de H e não tem nada de D. Mas você sabe calcular a tangente de 15. E é aqui que é o pulo do gato do exercício. Calcular essa tangente de 15, tá? Por conta de espaço aqui no slide, o que que eu vou fazer? Eu vou subir, vou colocar essas informações aqui no cantinho, tá? Então, vocês viram de onde que veio cada uma delas, certo? Então, veio que tangente de 15 é h sobre d. Se você quiser escrever mais bonito assim, porque eu quero a distância, ou seja, se eu multiplicar ali, vai ficar que a tangente de 15 graus vezes o d é igual a h. E se eu mexer aqui, vai ficar a tangente de 30 graus vezes o d é igual a quem? 2 mais h. O máximo que eu posso fazer aqui, tangente de 30 raiz de 3 sobre 3 vezes d é igual a 2 mais h. Você pode trocar o h da primeira equação para a segunda? Pode, tranquilo, numa boa. Mas você vai ter a tangente de 15 ainda, certo? Então, querendo ou não aqui, você ainda está meio que preso, entre aspas, né? De como resolver esse exercício. Então, vamos escrever as duas equações aqui que a gente ganhou. Primeira equação que nós ganhamos foi que h é igual a tangente de 15 graus vezes o d. Segunda equação que nós determinamos que raiz de 3d sobre 3 é igual a 2 mais h. Se você quiser fazer mais bonito, volta esse 2. Então vai ficar raiz de 3d sobre 3 menos 2 igual a h. Pronto, não tem mais o que fazer. Você substituir lá, você vai ficar com tangente de 15 sobre d, tá? Peço desculpas aí pelo barulhinho, tá? Bom, problema agora, calcular a tangente de 15, certo? Tangente de 15, eu não posso escrever como tangente de 60 menos 45. 60 e 45 são notáveis. Posso, tá? Como calcula essa tangente de 60 menos 15? Tem uma fórmula. Tangente no A menos tangente no B, né? Que a gente ensina com A e B, essa formulinha. Tangente no A e tangente no B, certo? Então, a tangente de 15 é a tangente de 60 menos a tangente de 45, dividido por um mais tangente de 60 vezes a tangente de 45. Tá? Aqui você tem que saber. Tangente de 60 é raiz de 3, né? Menos tangente de 45, 1. Embaixo fica 1 mais tangente de 60, raiz de 3, vezes 1. Ou seja, você ficou com raiz de 3 menos 1 dividido por
um mais raiz de 3, certo? Mas eu preciso tirar esse cara, essa raiz aqui de baixo. Ah, multiplica pelo conjugado, né, que a gente fala. Ou seja, multiplica por quem? Um menos raiz de 3 embaixo e em cima, certo? Vou fazer a distributiva, tá? Prefiro. Aqui em cima vai ficar raiz de 3 vezes um é raiz de 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 3 sai o 3 menos uma vez um menos com menos mais, uma vez raiz de 3 raiz de 3. Embaixo vai ficar um vezes um menos a raiz de 3 mais a raiz de 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 3 sai como 3, né? Porque fica raiz de 9 e sai como 3, certo? Tá? Vou por aqui em cima bonitinho pra gente. Então, a tangente de 15 graus é igual. Aqui, gente, opa, raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3. Perco 3, perco um, perco 4. Embaixo vai ficar, agora corta esse menos raiz de 3 com essa mais raiz de 3. 1 perde 3 menos 2. Tudo bem, tá. Tangente de 15, eu vou pôr um 2 em evidência aqui em cima. Vai ficar 2 que multiplica raiz de 3 menos 2, dividido por menos 2. Tá. Tangente de 15 vai ficar 2 dividido por menos 2, menos um. Menos um que vai multiplicar quem? Raiz de 3 menos 2. Ou seja, apenas trocaremos o sinal. Tangente de 15 é igual menos raiz de 3 mais 2. Só vou arrumar para ficar fofinho. Tangente de 15 é quanto? 2 menos a raiz de 3. Certo? Então, tangente de 15 graus é 2 menos raiz de 3. Ok? O que nós vamos fazer agora? Substituir nessa primeira equação aqui e jogar o h na segunda. Ok? Gente, então, ó, lembrou como calcula tangente aqui de 15? Tangente 60 menos 45. Tangente 60 menos tangente 45 divide um mais tangente de 60 vezes tangente de 45, tá? Você poderia usar tangente de 45 e 30 também, tá? Só que a de 30, raiz de 3 sobre 3. Aí vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça para você trabalhar com a fração dentro de outra fração. Ok? Tá? Então vamos marcar essa informaçãozinha aqui. A gente achou que tangente de 15 graus, 2 menos raiz de 3. Certo? Então, vou apagar aqui e agora a gente vai trampar com esse sistema. Vamos trabalhar com esse sisteminha aqui de duas equações. Tá? Não é um exercício difícil, longe disso. É um exercício bem tranquilo, mas tem que ter muita calma para resolver. Ah, você está vendo que é muito conteúdo que a gente acaba passando aqui. Vamos lá, então. Na primeira equação, a gente sabe que o h é tangente de 15, 2 menos raiz de 3. 2 menos a raiz de 3 vezes d. Eu vou distribuir 2d menos raiz de 3d, certo? E aonde que eu vou aparecer com isso? Ah, eu vou aparecer com isso lá na equação número 2. Porque a pergunta nossa é distância horizontal. Então vamos lá. Quem que é o h? O h aqui é raiz de 3
D sobre 3 menos 2. Ixi, e aí lascou-se, né? Tá, troca os H's da vida aí, vai ficar o quê? 2D menos a raiz de 3D igual a raiz de 3D sobre 3 menos 2. Gente, eu vou trabalhar tudo com o mesmo denominador aqui, hein? Aqui é um e 3. O MMC de um e 3, 3. Então, vamos escrever todos esses fofos no denominador 3. Como que eu faço isso? Equivalência. Pego o 3, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 divide um, 3 vezes 2D, 6D. Menos 3 divide um, 3 vezes raiz de 3D. 3 raiz de 3D. Raiz de 3D. Igual, mesma coisa aqui para o outro lado. 3 divide 3, vezes raiz de 3D. Raiz de 3D. Menos 3 divide um, 3 vezes 2, 6. 6. Denominadores iguais? Sim. Então, o numerador também tem que ser igual. Você pode cancelar. Então, vai ficar 6D menos 3 raiz de 3D igual a raiz de 3D menos 6, certo? Bom, eu preciso achar o D, né? Então, vamos passar tudo que é D para o lado esquerdo, tudo que não for D para o lado direito, e vamos ver o que que dá para fazer. 6D menos 3 raiz de 3D mais raiz de 3D vem menos raiz de 3D igual a menos 6. Tá? Vamos escrever, passar uma régua, uma reta aqui. Começa assim pra gente. Aqui assim, ó. Pronto. Vai ficar 6D do mesmo jeito. 6D. Devo 3 raiz de 3. Devo raiz de 3, eu devo 4 raiz de 3D. Isso tem que ser igual a menos 6. Tá, tudo bem então. Vamos colocar um 2 em evidência do lado esquerdo. Então vai ficar assim, ó. Vou pôr um 2 em evidência. Vai ficar 6D dividido 2, 3D. Vou pôr D também em evidência. Opa, melhor. 6D dividido 2D dá 3. Menos 4 raiz de 3D dividido D dá 4 raiz de 3D divide por 2D, quartos D, 4 raiz de 3 divide por 2, 2 raiz de 3, certo? E isso é igual a menos 6, ou seja, posso já pôr menos 3 vezes 2 ou 2 vezes 3. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Mas aí você pode perguntar, pô, professor, ok, o que que você quer dizer com isso? Esse 2 que está com D, ele não vai passar para o outro lado dividindo? E você tem um 2 aqui também. Então, ó, tira e tira. O que que ficou? D que multiplica 3 menos 2 raiz de 3 é igual a menos 3. Volta esse parênteses lindo aí. Vai dividir por 3 menos 2 raiz de 3. Vai racionalizar de novo. Vai multiplicar por 3 mais
2 raiz de 3 em cima e embaixo. Legal, vamos embora. Fazer a distributiva vai dar menos 9 menos 6 raiz de 3. Embaixo vai ficar 9 mais 6 raiz de 3 menos 6 raiz de 3 menos 4 vezes 3 que é 12, certo? 2 vezes 2, 4, raiz de 3 vira 3, 4 vezes 3, 12. Tá? Vou por aqui, calma que tá acabando. D é igual menos 9 menos 6 raiz de 3 dividido por, aqui tá bonitinho, hein? Mais 6 raiz de 3 menos 6 raiz de 3 cancela. 9 tira 12 menos 3. É, tá. Faz sentido, né? Vamos ter que pôr, acho que menos 3 em evidência, né? Ainda para ficar mais legal. Vamos lá, então. Gente, o espaço acabou, tá? Juro que eu tentei fazer para ficar dentro do slide, mas não dá. Então, antes de eu apagar, a gente achou a raiz de 15, substituímos, brincamos com essa equação. Pegamos esse h, substituímos na segunda e chegamos aqui, que esse é o d, certo? Ok, tudo bem, tranquilo? Tá. Vou apagar aqui, depois que a gente fez a substituição. Eu vou apagar as equações também, tá? Apagar as equações também. E a gente precisa achar o d, e o d tá ali, tá pertinho agora, d. Agora tá fácil. A parte mais trabalhosa que é fazer tudo isso aqui já foi. Tudo bem, questão de segunda fase, sim, tem tudo isso, mas dá para resolver também, sem pressa. Vou pôr um menos 3 em evidência. Então, vai ficar menos 9 dividido por menos 3, 3. Menos 6 por menos 3, menos com menos mais. 6 dividido 3, 2. 2 raiz de 3. E isso dividido por menos 3. D, menos 3 com menos 3, corta. Então, quanto que é o D? 3 mais 2 raiz de 3. Essa é a distância desejada. 3 mais 2 raiz de 3. Ok? Então, a distância horizontal pela reta que passa pelo teodolito e a régua sobre a escarpa é igual a 3 mais 2 raiz de 3 metros. Essa é a letra A. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Fizemos a letra A? Sim. Letra B, tá? Letra B é a altura da escarpa. Tá? Muito simples. A altura da escarpa é o quê? H mais raiz de 6, certo? Então, vamos lá. A altura. Primeiro, então, vamos calcular o H. Para achar o H, eu vou voltar à primeira equação. H é quem? Tangente de 15 vezes D. Tangente de 15. 2 menos a raiz de 3. Certo? Ó, a gente voltou aqui, tá? Vezes o D. Quem que é o D? Você acabou de achar. 3 mais 2 raiz de 3. Ai, que fofinho. Agora eu só uso distributiva. 6 mais 4 raiz de 3. E aqui, menos 3 raiz de 3.
menos raiz de 3 com raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 sai na raiz 3. Então fica 3 vezes 2, 6. H. Opa, opa, opa. Mais 6 menos 6. Cancela. 4 raiz de 3 perde raiz de 3. Fica um raiz de 3. Ah, legal. Ele quer a altura da escarpa. O que que a gente sabe? A escarpa, a altura dela, quanto que é? É h mais raiz de 6. Perdão, raiz de 6 não. 1,6. Quanto que é h? Ah, h você achou. Raiz de 3 mais 1,6. Pronto. B, altura da escarpa, raiz de 3 mais 1,6. Certo? Gente, então, tá? O que que a gente, para resolver esse exercício? Acabou aí, tá? Beleza? Mas a gente precisou do quê? Observar esses triângulos, achar esses ângulos de 15, usar duas equações montar, né? Nos dois triângulos que a gente usou, o ADE e o ADF, montar duas relações, e uma delas envolvia a tangente de 15, certo? Calculamos essa tangente de 15, bonitinho, usamos a fórmula. Aí a gente achou a tangente de 15, multiplicou por D, pegou esse H aqui, substituímos aqui e fomos fazer toda essa brincadeira, que chegou no em qual D? 3 mais 2 raiz de 3. Que aí a gente resolveu a letra A. E aí ele queria o quê? Na letra B, a altura da escarpa. A altura da escarpa era isso aqui, ó. É H daqui mais 1,6 do teodolito. Aí você volta na fórmula para com o D já do item A e a tangente raiz de 15, eu voltei aqui. H e somou. Beleza? Gente, é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa resolução. Obrigado pela atenção. Até o próximo. Tchau e fui.